Olá a todos, o meu nome é Inês Vaz, eu sou professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e trabalho também na Unidade de Farmacovigilância do Porto. Hoje vou falar de segurança das vacinas e vou começar por explicar o que é isto da farmacovigilância. Farmacovigilância, apesar de ser uma palavra longa, se fizermos aqui um pequeno exercício de desconstrução, percebemos que facilmente se entende que atividade é esta. A farmacovigilância é então a vigilância dos fármacos, mas esta vigilância começa apenas a partir do momento em que os medicamentos vêm para o mercado. Portanto, nós temos uma função semelhante à função de um farol. Estamos constantemente a vigiar a maneira como os medicamentos se comportam quando eles estão no mercado e, portanto, disponíveis para toda a população. Isto porquê? Claro que o medicamento, antes de vir para o mercado, passa por várias fases de teste. Começa com a farmacologia experimental, ou seja, em animais de laboratório, em que experimentamos o comportamento do medicamento nestes animais, mas obviamente a informação que sai daqui não pode ser extrapolada para o ser humano pelas diferenças metabólicas óbvias que existem. E por isso é que depois da farmacologia experimental, todos os medicamentos passam pela fase de ensaios clínicos ou farmacologia clínica. Nesta fase temos seres humanos, voluntários, que fazem parte então destes ensaios e que vão tomar estes medicamentos em situações muito controladas, de maneira a percebermos qual é que é o seu comportamento em termos de toxicidade, de eficácia, etc. Qual é a limitação dos ensaios clínicos? É que os ensaios clínicos não imitam exatamente as condições da vida real. Ou seja, nos ensaios clínicos temos doentes muito selecionados, que não são exatamente iguais à população real. Por exemplo, nos ensaios clínicos não entram grávidas, nem crianças, nem idosos e, portanto, o comportamento dos medicamentos nestas faixas da população nem sempre se conseguem perceber durante os ensaios clínicos. Para além disto, estes ensaios têm uma duração limitada de tempo e, portanto, aquelas reações adversas que só se conseguem detectar ao fim de 10 ou 20 anos de tratamento com medicamentos, não se conseguem detectar nesta fase de ensaios clínicos. Para além de que reações muito raras, uma vez que temos um número limitado de voluntários, também não se conseguem detectar nesta fase. Assim sendo, tendo em consideração que temos uma fase de ensaios que tem condições muito controladas, sabemos também que o medicamento depois, quando vai para a população, não vai ser tomado nessas condições muito controladas. Não vamos saber a que horas é que as pessoas tomam o medicamento, se o misturam com suplementos alimentares ou com chás, etc. Portanto, a informação que sai daqui é essencial, é muito importante, mas não é suficiente para sabermos como é que os medicamentos se vão comportar depois na vida real, digamos assim. E por isso é que existe um programa que se chama-se Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos, que é gerido pela Organização Mundial de Saúde e que abrange todos estes países que vocês veem aqui assinalados a azul escuro. Significa o quê? Que grande parte dos países do mundo, portanto todos estes que estão a azul escuro, partilham entre si de forma permanente informação sobre reações adversas a medicamentos. Isto significa, por exemplo, que se houver um caso de uma reação adversa na Austrália, no Brasil ou no Canadá, isso é sabido por nós de maneira imediata e permanente. E por isso é que esta troca de informação nos permite estar tranquilos quanto à vigilância das reações adversas a medicamentos. Do ponto de vista esquemático e a nível mais local, mais nacional, como é que isto funciona? Vocês veem ali em cima a região do Distrito do Porto, que é a região que corresponde à nossa unidade de farmacovigilância, e os profissionais de saúde e os consumidores que vivem ou que trabalham nessa região enviam informação sobre as reações adversas que detectam no seu dia-a-dia para nós, para a unidade de farmacovigilância. Só abrir aqui um parênteses, em Portugal existem neste momento cerca de 10 unidades de farmacovigilância e, portanto, cada uma destas unidades trabalha uma região do território nacional. Portanto, como eu estava a dizer, a informação de reações adversas que ocorrem nos doentes é recebida por nós, na unidade de farmacovigilância. Nós fazemos o tratamento dessa informação, a codificação dos termos médicos, a avaliação do caso e enviamos de imediato para a Agência Europeia do Medicamento. E por isso é que a Agência Europeia do Medicamento tem permanentemente uma série de casos para avaliar e para lhe permitir fazer a relação benefício-risco dos medicamentos que estão no mercado e permitir a sua manutenção sempre que o benefício é superior ao risco. Depois, a Agência Europeia do Medicamento envia os casos para a Organização Mundial de Saúde, para a tal base de dados que vos mostrei no slide anterior e que abrange todos os países do mundo.
E, portanto, esta troca de informação ocorre desta forma e é permanente. Para além deste fluxo de informação que vem neste slide, todas estas interações existem também, ou seja, os profissionais de saúde podem contactar diretamente o Infarmed ou a indústria farmacêutica, as unidades regionais de farmacovigilância, para além de enviarem os casos para a Agência Europeia do Medicamento, também deixam ficar uma cópia no Infarmed e, portanto, o Infarmed reúne na sua base de dados todas as informações de reação adversa ocorridas a nível nacional e, portanto, isto também a nível nacional, a partilha de informação, a troca de informação é permanente. E que normalmente costumam perguntar que tipo de reação adversa é que se deve notificar ao sistema de farmacovigilância. E naturalmente que nos interessam todas as reações adversas, interessa-nos saber tudo o que acontece com o medicamento quando ele está no contexto real. Mas aquilo a que damos mais importância são, obviamente, as reações adversas graves, sendo que reações adversas graves são reações que provocam a morte, que colocam a vida do doente em risco, que motivam ou prolongam o internamento hospitalar, que resultam em incapacidade permanente ou significativa, por exemplo, a pessoa não consegue ir trabalhar por causa da reação adversa que está a experienciar, ou então que provocam uma anomalia congénita ou uma malformação. Qualquer um destes itens configura para nós uma reação adversa grave. Aliás, pode acontecer a situação em que o notificador, qualquer um de nós, enquanto cidadão ou profissional de saúde, considera que uma reação adversa que está a haver é grave, mas ela não cabe em nenhum destes itens. Não tem problema, considera na mesma grave e o sistema vai considerar esse caso grave. Outro tipo de reações que devem também notificar, reações adversas inesperadas. O que é isto de reações adversas inesperadas? São reações que não constam ainda de um documento que acompanha sempre o medicamento e que se chama resumo das características do medicamento. O que é que isto significa? Este documento reúne toda a informação que foi conseguida obter dos ensaios clínicos. E, portanto, aquelas reações adversas que se detectaram nos ensaios clínicos estão no RCM. Algumas não estão porque não foram detectadas, como vos disse no início, e, portanto, qualquer reação que não esteja ainda no resumo das características do medicamento e que detectem no dia-a-dia deve ser, obviamente, notificada. Claro que nós não vamos pedir aos notificadores, aos profissionais de saúde ou aos doentes, não vamos pedir para estarem a verificar no RCM se a reação está descrita ou não. O que pedimos é que façam a notificação e depois nós fazemos essa avaliação, essa classificação. Claro que estas para nós são extremamente importantes porque é algo que até ao momento não é conhecido. Outras reações adversas que devem ser notificadas e que por vezes as pessoas se esquecem. Uma ausência de eficácia. Imaginem que tomam um medicamento, ou um doente vosso toma um medicamento e ele não tem a eficácia esperada. Isto é uma reação adversa, porque provoca aqui um problema ao doente, que é a não resolução do seu problema de saúde. E, portanto, isto deve ser notificado, porque pode ser um problema do lote, por exemplo, pode ser um problema de fabrico e a autoridade tem que saber o que é que deve fazer. Interações medicamentosas. Quando os medicamentos interagem entre si, provocam reações adversas. Isto é algo que dificilmente se detecta nos ensaios clínicos, porque nos ensaios clínicos os voluntários estão a fazer um medicamento em estudo e não um medicamento em estudo mais 10 ou 20 medicamentos. Portanto, interações medicamentosas só se detectam na vida real, digamos assim, são extremamente importantes de ser notificadas. E depois, aquelas reações que acontecem em medicamentos que estão há pouco tempo no mercado, ou seja, que estão há menos de 2 anos. Não sei se já alguma vez repararam, mas estes medicamentos são medicamentos que estão sujeitos a monitorização adicional e têm este triângulo invertido no folheto informativo ou no resumo das características do medicamento. E, portanto, são medicamentos dos quais nós queremos saber tudo, porque eles estão há pouco tempo no mercado e exemplo disto são, por exemplo, as vacinas contra a Covid-19 que estão no mercado há menos de 1 ano. Como é que se pode notificar? Como quiserem. De qualquer forma, desde que a informação chega ao nosso lado, nós aceitamos qualquer via. Claro que a via que mais estimulamos é a via online, ou seja, através do formulário online que vocês encontram no site do Infarmed. Eu vou pôr aqui uma imagem. Este é o site do Infarmed. Vocês têm que fazer scroll para o fim do site para encontrar aqui o portal RAM, que se chama portal RAM porque é reações adversas a medicamentos. Depois de entrarem aqui, vão ver uma caixa em que pergunta se são um utente ou se são profissional de saúde e, de acordo com o caso, escolhem o quadrado correspondente e depois aparece-vos então um formulário onde vocês colocam qual foi a reação adversa, qual foi o medicamento e outros pormenores que o formulário vos vai perguntar, nomeadamente o vosso contacto, porque nós podemos precisar de informação adicional e alguma informação anónima sobre o doente.
Pode ser as iniciais do nome, o sexo, a idade, etc. E qual é que é o impacto? Para que é que isto serve? Vocês notificam, têm o trabalho de ir ao portal e fazer a notificação, e para que é que isto serve? Pode ser necessário apenas enviar uma informação aos profissionais de saúde, a informar de que está a acontecer determinada reação adversa num determinado grupo de medicamentos. Pode ser necessário alterar o RCM, ou o folheto informativo, ou seja, incluir nova informação que não existia até então. Pode ser necessário restringir o uso do medicamento, por exemplo, o medicamento é muito seguro na população, exceto em crianças, e portanto restringe-se o uso do medicamento, só pode ser usado a partir dos 14 anos, por exemplo. Pode ser preciso suspender temporariamente o medicamento. Quando começa a haver muitos casos, nós podemos querer perceber o que é que se passa, retira-se de forma de precaução o medicamento do mercado, fazem-se os estudos convenientes e depois volta a colocar-se o medicamento. Nos casos mais graves, pode ser necessário revogar a autorização de comercialização do medicamento e, portanto, o medicamento sai do mercado. Concretamente, no que diz respeito à Covid-19. A Covid-19 foi um desafio para toda a gente, para a farmacovigilância também foi e está a sê-lo neste momento. Estes são os passos todos necessários ao desenvolvimento de uma vacina tradicional, digamos assim. E eu queria trazer-vos este exemplo no sentido de explicar que podemos estar tranquilos relativamente aos passos que foram tidos no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, porque foram exatamente os mesmos passos que normalmente se fazem para as outras vacinas, com a vantagem de termos tido mais pessoas envolvidas, portanto, mais recursos humanos envolvidos, mais recursos financeiros também envolvidos. Os Estados investiram muito na investigação para estas vacinas contra a Covid-19 e foi tudo feito de forma mais rápida. Mas eu tenho aqui então a azul os passos todos que é necessário, que é obrigatório tomar para o desenvolvimento de uma vacina tradicional, e depois deste lado a vermelho os mesmos passos que foram tidos para desenvolver as vacinas contra a Covid-19. Como vocês podem ver, são exatamente os mesmos passos. O que acontece é que, à medida que se ia obtendo informação de uma etapa anterior, foi-se começando a etapa posterior. Porquê? Porque havia aqui uma urgência. Estamos numa pandemia, era preciso rapidamente desenvolver estas vacinas, mas naturalmente desenvolvê-la com segurança e, portanto, nenhum passo foi ultrapassado, e isto gostava de deixar bem claro para ficarmos todos tranquilos. Nenhuma autoridade, nomeadamente a Agência Europeia do Medicamento, nenhuma autoridade coloca um medicamento ou uma vacina no mercado sem ter a certeza que o benefício da sua utilização supera grandemente o risco. E, portanto, este slide é exatamente para mostrar isto. O benefício do uso destas vacinas, sem sombra de dúvida, supera largamente qualquer tipo de risco que elas possam acarretar, e só por isso é que a Agência Europeia do Medicamento e nos Estados Unidos a FDA, só por isso é que estas autoridades permitem que se mantenham no mercado. Nós tivemos até há bem pouco tempo 3 vacinas contra a Covid-19 disponíveis no mercado, a da Pfizer, a da Moderna e da AstraZeneca, e mais recentemente temos também já a vacina da Johnson. Portanto, temos neste momento 4 vacinas recentes, são medicamentos que estão há pouco tempo no mercado e que, portanto, têm tido uma farmacovigilância muito especial, digamos assim. Temos tido muita atenção a estes medicamentos, as pessoas têm-nos enviado bastante informação sobre isso e, portanto, também podemos estar tranquilos, porque qualquer reação adversa que esteja a acontecer com estas vacinas, ela está a ser comunicada para as unidades de farmacovigilância, para o Infarmed, etc. Portanto, isto é extremamente importante saberem isto. Estamos com um trabalho bastante vasto e estamos a avaliar cada caso com muita atenção. Aqui temos um relatório que foi publicado recentemente no Infarmed com as reações adversas que estamos a receber a estas vacinas e comparando com as notificações de reação adversa também as doses que foram administradas. E vocês podem ver aí na roda azul turquesa que, obviamente, a vacina que tem dado mais reações adversas a medicamentos é a vacina que tem tido mais doses administradas, que é a da Pfizer. Mesmo assim, podem ver que temos cerca de 4.100 notificações a nível nacional de reações adversas a esta vacina para quase 3 milhões de doses administradas. Portanto, a incidência deste tipo de reações adversas é baixa. A mesma coisa para as outras, vocês virem, há mais ou menos aqui uma correspondência entre o número de doses administradas e as notificações que têm sido feitas, e não é nada que seja diferente do esperado. Em termos de o que é mais notificado, quais são as reações que mais vezes aparecem?
Em primeiro lugar, as dores musculares ou as dores articulares é algo que já é mais ou menos conhecido, tendo em conta, ou desculpa, é mais ou menos esperado, tendo em conta o mecanismo de ação destas vacinas, portanto, dores musculares, dores de articulações, aquela sensação quase gripal, vai o corpo todo, portanto, é o que tem sido mais notificado. Dores de cabeça, febre, astenia, ou seja, aquele cansaço, náuseas, tremores, portanto, nada de muito grave. Há alguns casos graves, mas são raríssimos e para esses casos também não temos a certeza de ter sido as vacinas a provocá-los. Depois também dizer-vos que a Agência Europeia do Medicamento, com alguma regularidade, vai fazendo atualizações à segurança destas vacinas. Eu trouxe esta que foi feita em março, porque para nós foi quase uma surpresa, ou seja, não foi detectado durante os ensaios clínicos que esta vacina pudesse provocar diarreia e vómitos, que é uma coisa que normalmente a maioria dos medicamentos provoca, mas ao fim de poucos meses no mercado percebeu-se que sim, que pode estar associada à toma da vacina situações ligeiras de diarreia e de vómito e, portanto, isto vem neste update, nesta atualização que a Agência Europeia do Medicamento faz. Falo de forma mensal. A Agência Europeia do Medicamento tem um comitê que se chama PRAC, que é o Comitê de Farmacovigilância e Avaliação do Risco, que normalmente reúne de forma mensal, neste momento reúne com mais frequência, porque existe mais informação e constantemente esta informação está a ser avaliada e está a ser revista. Por fim, só dizer-vos que estamos perante uma situação em que, como todas as situações, temos que pesar o risco e o benefício de utilizar as vacinas. Claro que o benefício é extremo, penso que estamos todos de acordo, estamos perante uma pandemia. O risco de não utilizar, para além do risco de reações adversas ser pequeno, a verdade é que o risco de não vacinarmos a população vai nos aumentar não só o risco de doença por Covid-19, se estamos em pandemia a probabilidade de contrairmos doença é grande, para além de que nos vai provocar um atraso na vacinação em massa com todas as consequências nefastas que isso pode ter. E, portanto, como sempre, nós pesamos o benefício e o risco do uso de medicamentos, e as vacinas são medicamentos, e neste caso concreto o benefício supera largamente o risco e, portanto, podemos estar tranquilos que as autoridades estão constantemente a fazer esta avaliação. E penso que era isto. Deixo-vos aqui o meu endereço de e-mail se houver alguma questão que queiram colocar no futuro e agradeço a vossa atenção.